Galera, o último capítulo de One Piece foi uma verdadeira bomba com a revelação de Loki na sua forma de dragão Nidhogg, com uma imponência e um tamanho tão colossal que eu ainda tô com dificuldade de conseguir processar essa informação. O bicho chegou simplesmente atropelando tudo quanto era pesadelo que foi criado pelos Cavaleiros Sagrados, botou o dragão na mesa e mandou o governo mundial medir. Tá aqui, ó, mede a cabeça do dragão aqui. Mediu? Agora, ó, mede da ponta de uma asa até a outra. Mediu? Agora, ó, mede o tamanho do meu martelo aqui, ó. Viu? Martelão grande de esquilo? Mediu, né? Agora mede o tamanho do meu haki do rei. Puta que pariu, galera! E ainda por cima, o Oda fez questão de intitular esse capítulo como a criatura mais forte do mundo. Algo que faz a gente se questionar a respeito da veracidade do título de mais forte do Kaido, mas hoje a gente vai tocar no outro ponto. Como diabo Shanks, o Ruivo, foi capaz de derrotar a atual criatura mais forte do mundo 6 anos atrás? Será que o Shanks teria mesmo a capacidade de algo assim? Será que ele teve a ajuda do seu irmão gêmeo Shamrock? Ou será que essa luta foi na verdade uma grande farsa e parte de um plano maior? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você montar no seu dragão e esmagar o botão do like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada rumo a 1 milhão de tripulantes. Galera, vamos lá! Vimos então o incidente que aconteceu 14 anos atrás que levou à morte do Rei Harold. Ele foi completamente controlado por Imo, começou a atacar os próprios subordinados e estava sendo obrigado a formar um exército de gigantes e fornecer esse exército para o governo mundial. Por isso Loki precisou ser chamado para deter o seu próprio pai. E apesar do Harold ter tentado de tudo, a única opção que ele tinha era a morte. Por isso que Loki, sendo o único forte o suficiente para isso na época, precisou matar o seu próprio pai. Harold pretendia reconhecer a culpa por ter feito esse acordo com o governo que levou Elbaf ao início da sua própria queda, mas o Loki decidiu manter a honra do seu pai intacta e assumir essa culpa toda para ele mesmo, como se ele mesmo tivesse assassinado seu próprio pai por vontade própria. Agora, um detalhe que a gente não sabia até pouco tempo atrás era sobre a participação do Shanks e do Gaban durante esse incidente. Inicialmente, a gente sabia apenas que os dois estavam em Elbaf no dia do ocorrido, mas que eles só tinham sentido uma presença estranha e nada mais. Então a gente imaginava que enquanto a merda acontecia no Palácio Real, que os dois tinham ficado lá tomando banho de fonte termal o tempo inteiro e não sabiam de nada do que tinha acontecido. Mas não, galera, tanto o Shanks quanto o Gaban chegaram a tempo no palácio e ajudaram a tentar impedir o Harold de continuar massacrando os seus próprios soldados. E mesmo que eles não tivessem condição de expurgar a presença de Imo sobre o corpo do Harold, ainda assim eles foram capazes de pelo menos atrasar a regeneração do Harold e abrir espaço para que o Loki pudesse dar o golpe final. Ou seja, Shanks e Gaban sabiam de tudo que havia acontecido e sabiam que o Loki era inocente. Então por que diabos o Shanks decidiu enfrentar o Loki 6 anos atrás? Fica aí o questionamento que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Seguindo então a cronologia dos fatos, após o incidente que levou à morte do Harold, Loki decidiu partir para o mar numa espécie de autoexílio, ou exílio de fato, né? E começou a causar uma série de problemas para o mundo. Pelo visto, ele pretendia honrar a vontade de Nika, que ele acredita ter sido um deus da destruição, então ele levaria essa destruição para o mundo. Até que 6 anos atrás, Shanks enfrentou e conseguiu prender o Loki de volta em Elbaf com a ajuda dos gigantes do país. Esse evento marcou a ascensão do Shanks como o 4º imperador dos mares e o pirata que conseguiu tomar, provavelmente pela primeira vez na história, o país de Elbaf como parte dos seus territórios aliados. E é aqui que vem a grande pergunta: como diabos o Shanks foi capaz de um feito como esse? Loki já tinha uma recompensa de 2 bilhões e 600 milhões de berries, mas ele claramente poderia ter muito mais a ponto de disputar com as recompensas dos outros imperadores, tendo pelo menos 3 ou 4 bilhões de berries se ele tivesse navegado por ainda mais tempo, porque ele claramente tem a força necessária para disputar
contra os mais fortes do mundo. Tipo, a gente já viu que o Shanks foi capaz de deter o Kaido de ir até a guerra de Marineford, e apesar de ter rolado um arranca-rabo ali entre eles, não é como se o Shanks tivesse simplesmente obliterado o Kaido e mandado ele de volta pra casa. O mais provável que tenha acontecido é que eles só tenham tido uma luta de comadres mesmo e ficado no 0 a 0. E na verdade, eu ainda suspeito que esse encontro do Shanks e o Kaido tenha um detalhe que ainda não chegou a ser revelado, e esse detalhe é extremamente importante. Eu acredito que o Shanks tenha tentado convencer o Kaido de que o próximo e verdadeiro Joy Boy estava presente na guerra de Marineford, e por isso o Shanks precisava ir até lá garantir que ele saísse vivo dessa guerra, e que se o Kaido esperasse só mais um pouco, ele poderia testemunhar a presença e o verdadeiro poder de Joy Boy, que foi o que aconteceu 2 anos depois, durante o arco de Wano. Enfim, eu acho que um diálogo como esse daria uma profundidade e um significado muito maior pro encontro entre o Shanks e o Kaido, ao invés da gente simplesmente acreditar que o Shanks só chegou atropelando o Kaido e mandou ele correndo ou voando de volta pra casa. Mas, voltando à questão do Loki, aqui vem a primeira possibilidade. Loki teria saído tanto do controle, causando tanto caos e destruição pelo mundo, que o Shanks foi obrigado a se mexer, a fazer alguma coisa, e simplesmente dilacerou o Loki numa luta direta, derrotando e prendendo o Loki de volta em Elbaf, dominando o país de Elbaf como parte do seu território e garantindo assim o título de Yonkou. Já a segunda possibilidade seria que Shanks e Shamrock trabalharam juntos para que o Loki fosse derrotado e preso em Elbaf. Como Shanks levava uma vida dupla como pirata e como Tenryubito, faria sentido ele ser mandado pelo governo mundial a fazer alguma coisa para impedir que o Loki continuasse solto por aí. Então os dois gêmeos teriam sido enviados para lidar com essa ameaça e conseguiram derrotar o Loki numa espécie de trabalho conjunto dentre os piratas do Ruivo e o governo mundial. Nesse caso, tanto o Shanks sairia ganhando, já que ele se tornou de fato um Yonkou, quanto o Shamrock e o governo mundial também sairiam ganhando, já que eles tirariam a ameaça do Loki de cena e ficariam muito mais próximos de anexar o território de Elbaf como parte do governo mundial. Já uma terceira e a mais improvável possibilidade seria o Shanks nunca ter derrotado o Loki e o responsável por isso ter sido, na verdade, o seu irmão gêmeo Shamrock. Nesse caso, o Shamrock teria todos os motivos para fazer isso, já que ele trabalha diretamente e unicamente para o governo, enquanto o Shanks só teria recebido os méritos por essa vitória sem nunca ter feito nada ou ter tido qualquer envolvimento nessa história. Mas sinceramente, galera, eu acho que o Shamrock não teria qualquer condição de fazer algo assim, e também seria um demérito muito grande para o Shanks se ele realmente não tivesse feito nada dessa forma. Já uma quarta possibilidade, e a mais provável a meu ver, seria o Shanks e o Loki terem armado todo esse cenário. Vamos lá, se o Shanks derrotasse e prendesse o Loki, isso faria com que ele dominasse Elbaf como seu território e faria com que o Shanks se tornasse um Yonkou. Então ele só sairia ganhando nessa história, ele aumentaria o seu poder e a sua influência como pirata ao redor do mundo. Por outro lado, o Loki também sairia ganhando nessa história, porque ele finalmente poderia voltar para Elbaf, mesmo que ele permanecesse preso por todos esses últimos 6 anos. Mas essa seria uma forma dele continuar presente em Elbaf e garantir a segurança do reino no momento que fosse necessário, que é exatamente o que está acontecendo agora. Lembrando, galera, o Loki ele não se importa com a própria imagem, então ele não tá nem aí se ele vai passar uma imagem de que foi derrotado, de que ele é fraco, de que ele foi derrotado pelo Shanks, se isso pudesse garantir ou aumentar as chances de garantir a segurança de Elbaf. E além do Shanks e o Loki saírem ganhando, o próprio país de Elbaf também sairia ganhando com isso, já que o país passaria a ser protegido não só pelo Loki, mas também pelo próprio Shanks. Então esse é um acordo que beneficiaria todas as partes envolvidas nessa história. O Shanks domina Elbaf, se torna Yonkou, o Loki volta para Elbaf e o país de Elbaf fica protegido do governo
governo mundial. Lembrando, galera, o Shanks sabia que o Loki era inocente, então não faz sentido ele simplesmente se virar contra o Loki e prender ele assim, mesmo que por algum motivo hipotético, né, ele tivesse a força necessária para isso, mesmo que ele tivesse o Haki do Rei mais poderoso do mundo, eu ainda acho muito improvável. Além disso, outro detalhe crucial, galera, e esse é um detalhe muito, mas muito importante, é que essa parte do passado do Loki, especificamente essa pequena parte da história dele, não foi mostrada durante o último flashback. O Oda escolheu pular e ignorar justamente essa parte do passado do Loki em que ele foi derrotado e preso pelo Shanks. O Oda teve a oportunidade perfeita de mostrar uma cena absurda de hype em que o Shanks derrota o Loki e se torna um Yonkou, mas ele escolheu, por algum motivo, pular essa parte em específico. E por que será? Porque eu, você e o Oda sabemos que tem algo muito estranho nessa história toda. Que esse confronto entre o Shanks e o Loki não foi uma luta qualquer. O Shanks sabia que o Loki era inocente e os dois armaram uma cena para que o Loki pudesse voltar para Elbaf e o Shanks ascendesse como o Imperador do Mar. Ah, mas isso quer dizer que o título de Yonkou do Shanks é uma farsa? Você só fez esse vídeo para desmerecer o Shanks? Olha, eu também acharia essa uma decisão extremamente ousada por parte do Oda, afinal, o Oda ele só enaltece cada vez mais o hype em cima do Shanks cada vez em que ele aparece na história, seja parando de fato o Kaido, parando a guerra de Marineford, botando o Almirante Aramaki para medir o tamanho do Haki do Rei dele, destruindo o Eustace Kid, mas sim, eu me recuso a acreditar que o Shanks tenha derrotado o Loki num X1 franco sem plano mirabolante nenhum. Eu me recuso, galera. O Shanks não derrotou o Kaido e nunca que ele derrotaria o Loki também. Então assim, eu duvido muito que o Shanks teria condição de derrotar o Loki num X1, mesmo que a cena tenha feito tudo parecer muito, né, a luta, a vitória dele muito convincente, eu ainda duvido muito. Mas mesmo que ele fosse capaz disso, eu ainda acho, e vocês vão ter que concordar comigo, que faz muito mais sentido narrativo que essa história toda seja fruto de uma grande conspiração. Bom, pelo menos isso é o que eu acho. Agora eu quero saber as teorias de vocês aqui embaixo nos comentários. Depois eu ainda quero fazer um vídeo sobre o Ryuma ter sido reconhecido como o deus da espada, ou quem sabe um vídeo analisando melhor esse cenário do Loki versus Kaido. Então, por enquanto, lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado e agora conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, caso o governo mundial tenha censurado eles de vocês. E olha que eles estão tentando, hein? Beleza, galera? Boa segunda-feira pra vocês, boa semana pra gente, até a próxima, tchau!